Shalom, shalom, paz do Senhor, tudo bem com você? Eu tenho certeza que você parou nesse vídeo porque Deus tem algo para falar com você, algo para você refletir no seu dia a dia. É que a vida hoje em dia está tão corrida, nós às vezes não refletimos em todas as coisas que Jesus falou, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente acha que é coisas aleatórias, mas não é. Presta bem atenção no que está acontecendo. De repente é só um alinhamento com Deus que você precisa. Se alinhar com Ele. E aí você começa a entender os planos que Ele tem para você. Eu por muito tempo fiquei orando e pedindo para Deus me mostrar o que Ele tinha comigo. E aí eu entendi que se eu estiver no centro da vontade de Deus, o propósito dele na minha vida, o chamado que eu tenho na minha vida, iria acontecer naturalmente. E assim, o meu conselho para você hoje, nesse vídeo, é que peça para Deus direção. Peça para Ele te direcionar para que você possa um dia alcançar e chegar naquilo que é o propósito dele para a sua vida. Mas porque para isso você precisa estar na direção de Deus. Eu lembro que por muito tempo eu pedi para o Senhor, né? Eu mudei da cidade onde eu morava, do estado onde eu morava, que era São Paulo, e aí eu mudei para o MS, Mato Grosso do Sul. Eu cheguei e eu fiquei preocupado porque eu sabia que Deus tinha me trazido por um motivo, mas eu não sabia exatamente qual motivo. Eu sabia que com certeza teria a ver com o Evangelho, com a palavra de Deus, mas eu não sabia qual seria esse objetivo, como seria realizado. E eu, muito ansioso que sou, ficava pedindo. E um dia Deus permitiu, Deus trouxe, né, uma missionária também de São Paulo, e ao chegar aqui, ela falou para mim, num culto um dia, ela me chamou e falou: olha, Deus falou para falar para você ficar quieto, descansa, espera. Na hora certa Ele vai fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Porque, meus irmãos, eu, eu dia e noite pedindo para Deus, me revela o que o Senhor tem comigo, o que o Senhor quer comigo, por que o Senhor me trouxe para cá, sabe, aqueles questionamentos que a gente faz, e tentando adivinhar o que seria, onde começaria, quando começaria. E aí, de repente, surge essa irmã, essa missionária, né? E aí ela falou isso pra mim, aí eu fiquei mais em paz. Mas mesmo assim, depois de um tempo eu continuei orando, falando para Deus: Senhor, que eu esteja na direção tua, na tua direção, no centro da tua vontade. Porque, irmãos, se você está no centro da vontade de Deus, se você está no querer de Deus, na direção de Deus, sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, tudo que acontecer na sua vida, você sabe que é para o seu bem, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você precisa ter certeza que você está na vontade de Deus, você está na direção de Deus. Porque o coração nosso é muito enganoso. Então, se o seu coração te enganar e você sair do querer de Deus, aí já não é responsabilidade de Deus tudo que acontecer na sua vida. Aí você corre risco. Então, você precisa realmente pedir para o Senhor: Senhor, que eu esteja no centro da tua vontade, que eu esteja conforme o teu querer. Porque assim eu vou chegar naquilo que é o teu propósito para a minha vida. Eu orei bastante tempo sobre isso. E Deus já tinha falado que Ele ia colocar um povo nas minhas mãos. E, para ser sincero com os irmãos, eu nunca quis, eu não queria. Eu sempre tive medo, assim, porque a gente, irmãos, sabe que nós somos pequenos, né? Diante de Deus e diante da obra de Deus, porque a obra é de Deus, então ela não pode ser feita de qualquer jeito. Então a gente fica meio assim, né? Com o pé atrás. E aí eu falei: Senhor, tem misericórdia. E Deus tinha falado que, quando eu estava em São Paulo ainda, falado que Ele iria trazer eu para uma terra estranha, uma terra que eu não conhecia. Ele iria colocar nas minhas mãos
pessoas para eu tomar conta, para eu cuidar, para eu ajudar. Então, eu mudando para cá, aconteceu tudo isso. De eu ficar pedindo para Deus direção, me mostrar o que era que Deus tinha comigo, aquela ansiedade, aquela preocupação. Porque um dos meus maiores medos que eu sempre comentava em casa, né, com a minha família, era que eu não queria chegar diante de Deus com as mãos vazias. E a parábola dos 10 talentos, né, a parábola dos talentos lá, sempre me preocupou. Aí até que Deus trouxe essa missionária, ela falou isso pra mim se acalmar, ficar calmo, ficar quieto e descansar. Que na hora certa Deus iria me falar o que eu teria que fazer e era só obedecer até Ele me dar a segunda ordem. Aí eu fiquei mais em paz, fiquei mais calmo, mas ainda orava, Senhor, não me deixe sair da Tua presença, não me deixe sair da Tua direção. E aí, passou o seu tempo, depois de 7 anos, Deus colocou um ministério nas minhas mãos. O Ministério Comunidade Evangélica Rede. Rede, abreviado, porque é Resgatando para Deus. Então nós abreviamos e ficou Rede. Aliás, é até engraçado porque eu estava muito ansioso para abrir um CNPJ, para me trabalhar uma empresa, né, para mim, empreendedor, né, para mim mexer com empreendedorismo e tal. E como moro numa cidade pequena, para poder trabalhar em alguma coisa aqui. E um dia, antes de ir para o meu serviço que eu estava, eu senti bem forte no meu coração a voz do Espírito Santo falando comigo, que o nome seria Rede, né? E aí, nossa, me encheu de alegria aquilo. E eu estava no ponto ali, esperando as pessoas, o pessoal que eu trabalhava com eles, vir me buscar para me trabalhar. E aí eu peguei e fiquei tão empolgado. Depois eu comentei com meus filhos, com minha esposa, que Deus tinha dado o nome. Só que eu achei que era o nome da empresa. E aí eu falei, é rede, é rede, é rede, é rede. E aí cheguei, né, chegamos junto na conclusão que por que rede, porque resgatando para Deus, só que para mim era empresa. Depois de 1 ano e meio mais ou menos, que eu fui entender que não era, não tinha nada a ver com a empresa, tinha a ver com a igreja, com o ministério rede, comunidade evangélica rede. E aí já tem 1 ano que nós estamos, né, no ministério, com o ministério rede, comunidade evangélica rede. E assim, irmãos, eu queria deixar, por isso eu comecei a falar para deixar um recado para você, para que você entenda que nós precisamos estar diante do querer de Deus, porque assim nós vamos conseguir acessar aquilo que Ele tem para nós, né? E aí, quando você está diante do querer de Deus, está aos pés do Senhor, é mais difícil você se confundir, é mais difícil o mundo te enganar, porque como eu já falei, o nosso coração é enganoso. Nosso coração, ele gosta de tudo que a carne gosta, tudo que a carne pede, e por isso ele nos engana, muitas vezes, porque você olha as coisas muitas vezes com os olhos carnais, a gente vê as coisas com os olhos carnais, e a carne deseja coisas da carne, né? Por isso temos que estar na vontade de Deus, que é o quê? Se enchermos do Espírito Santo, porque Ele vai nos revelar aquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas. E esse é o meu conselho para você. Não faça nada, irmãos, não faça nada sem buscar primeiro a presença de Deus. Lembre-se de Davi, em tudo que Davi ia fazer, ele consultava primeiro o nosso Deus. Ele chamava um sacerdote e ele perguntava, então, pergunta para o nosso Deus se eu vou perseguir esse meu inimigo ou não. Pergunta se eu posso subir atrás do meu inimigo ou não. E aí o sacerdote, né, perguntava para Deus, né, o que Deus achava, se podia ir, se não podia. E isso é o certo. Isso é algo que todo cristão deveria pegar como lição para nossas vidas, porque muitas vezes nós fazemos coisas que no futuro a gente acaba se decepcionando e até culpando Deus, sendo que nós não consultamos Deus antes de fazer o que nós achávamos que deveria ter feito.
Aí você vai e faz algo que não era para fazer, e aí você dá com a cara na porta, dá com a cara na parede, e aí às vezes quer culpar Deus, falar, tá vendo, mas eu achei que essa era a obra de Deus e Deus não me ajudou. Mas e aí, será que você consultou Deus antes? Ou você foi com a força dos seus braços? Ou você foi com a sua própria inteligência? Né? Então nós temos que entender, procurar buscar ao Senhor para entender aquilo que Ele tem para nós. Porque Deus tem muita coisa para mim e para você. Só que na palavra de Deus está escrito que para tudo há um tempo determinado. Muitas vezes aquilo que você está buscando ou buscou e não deu certo, não funcionou, talvez não era o tempo. Por isso não deu certo. E aí você, de repente, esqueceu de consultar o nosso Deus, que sabe de todas as coisas, Ele conhece o futuro. E aí você foi sozinho. E aí não, realmente não dá certo. Né? As bênçãos da mesma coisa. As bênçãos, eu costumo dizer que o mundo, o universo, ele é um depósito que Deus fez e deixou aberto para todo mundo ter acesso. Mas para isso você precisa ter a fé para ir lá e sacar desse banco aquilo que você deseja. Aí você precisa ter a fé para você conseguir alcançar aquilo que você deseja, né? Isso, bênçãos materiais, financeiras. Agora, no âmbito espiritual, você precisa estar alinhado e no querer de Deus, porque são coisas espirituais, são coisas não palpáveis. Então, muitas vezes a gente esquece que nós somos 100% espiritual e 100% matéria, né? Assim como Jesus também foi, né? Então nós precisamos lembrar, irmãos, que nós somos, temos que ser, na verdade, integralmente servos de Deus, cristãos, e somos 100% carne, físico, como eu acabei de falar, né? Muitas vezes a gente só lembra da carne, só partimos para o lado da carne, esquecemos o lado espiritual, o lado dos céus, né? E aí a gente não entende por que às vezes viram confusão na nossa vida e nós não conseguimos entender nada. É porque muitas vezes está buscando entender somente o físico, o material, matéria. E esquece de Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso, quanto ao depósito que eu falei do universo, que Deus fez tudo já e deixou pronto, é só você sacar com a sua fé, é a sua busca. Nós temos que lembrar do que está escrito em Marcos. Marcos no capítulo 9. Eu vou até ler aqui. Marcos no capítulo 9, né? Versículo 23, que diz: Ao que Jesus lhe disse, se podes crer nisto, tudo é possível ao que crer. Então, tudo que você crer é possível. Se você colocar fé e foco, é possível. O próprio Jesus falou que tudo é possível ao que crer. Então, tanto o material quanto o espiritual, você precisa usar sua fé. Você precisa buscar, mas não com a força dos seus braços. Você precisa ter fé, fé em Deus, né? E o espiritual realmente você precisa estar no querer de Deus, para você entender primeiro. Depois que você entender, você vai seguir aquilo que Deus está te direcionando, para aquilo que Deus está te direcionando. E o físico, você se fortalece na palavra de Deus, busca o Senhor, coloca a sua fé em ação e age também. Age sabendo que não é você, que é Deus, que é o dono da bênção. Ele pode te dar todas as coisas, porque Ele é o dono da prata, o dono do ouro. Ele é poderoso, Ele conhece o futuro, Ele sabe muito mais do que você imagina. Então é isso. Eu queria estar passando isso para os irmãos. Você que está assistindo esse vídeo, com certeza vai servir para você essas poucas palavras que eu falei aqui, poucos minutos aqui de vídeo. Mas sinto vontade de passar e dizer isso para você,
Deus ele tem muito mais para nós, mas muitas vezes nós não estamos entendendo o processo. E aí fica complicado, porque se você não entende o processo, você corre o grande risco de desistir no meio do caminho. E a única pessoa que pode atrapalhar a obra de Deus na sua vida é você mesmo. Motivo? Você desistir. Se você desistir da sua busca, aí você perde. Mas Deus, a palavra diz que Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar ou te abençoar. Ele não está com os ouvidos agravados, fechados, para não te ouvir. Está sempre sim, atento. Ele não cochila, ele não dorme. Ele está sempre atento a você. As mãos dele estão sempre estendidas para salvar, para abençoar. Então, faça a sua parte. E você vai ver que tudo vai ficar mais fácil quando você estiver alinhado com Deus. Se alinhe com Deus. Porque tudo é possível ao que crê. Jesus falou, se podes. Como assim se podes? Se você crê nisso, tudo é possível ao que crê. Então creia. Creia no Senhor. Ore e pergunte para Deus. Fale para Deus te direcionar. Para você estar no querer dele. E assim você vai ver o propósito até alcançar o seu milagre, a sua bênção. Deus tem muito mais para nós. E Ele está pronto para te entregar. Mas e será que você está pronto para receber? Esse é o vídeo de hoje. Se você estiver assistindo esse vídeo, coloque um comentário aqui embaixo. Clica aí, se inscreva no canal. Nos ajude a crescer, vamos crescer junto. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, fique na paz, um abraço.